Hoje é quinta-feira, 3 de fevereiro. Quinta-feira é dia que eu estou programado às 5 horas da tarde, ao vivo, toda quinta, né? Quinta às 5, ao vivo, uma parceria com o companheiro Felipe Moura Brasil, no canal dele. Nosso programa de estreia alcançou aí um alto índice de visualizações, que nos deixou muito satisfeitos, né? E continuaremos o nosso projeto nesta quinta-feira, mas eu vou gravar aqui um videozinho para você ficar sabendo da minha movimentação agora, no dia de hoje, né? Eu venho aqui agradecer a quem me prestigia, como sempre, e a quem continua nos acompanhando aqui no canal José Neumann Pinto do YouTube. Quero dizer que ontem, quarta-feira, dia 2, eu retomei a minha série periódica de artigos. Eu trabalhava no Estadão e publicava um artigo a cada 15 dias na página 2 de opinião da edição impressa. Não trabalho mais e agora estou fazendo um artigo toda quarta-feira na edição do site, do blog, do site Estação de José Neumann Pinto. O artigo de reestreia, né, chama-se A Invasão da Ucrânia é uma guerra suja e cruel, defendendo uma tese que parece óbvia, basta ver as imagens na televisão, mas tem muita gente que não segue, né? Esse artigo começa com uma citação que o Jacó Pinheiro Goldberg fez no Dois Dedos de Prosa dessa semana, do presidente dos Estados Unidos, Dwight Eisenhower, que foi um general comandante das tropas aliadas na Europa, que derrotaram o Hitler junto com Stalin, e que denunciou em 1961, janeiro de 1961, o complexo militar industrial que favorece a explosão de guerras e que se manifesta certamente para o lado do bem com a decisão dos países da Europa, principalmente a Alemanha, de investirem em armas para evitar essas aventuras bastante sinistras do senhor Vladimir Putin. Eu termino o artigo citando um artigo muito bom, que eu já citei também ontem no vídeo, do desembargador Fausto de Sanctis, falando na necessidade de usar essas sanções para desmascarar a movimentação financeira das quadrilhas. Hoje a Rússia é a capital mundial do crime. E também, ele não cita no artigo dele, mas eu quero lembrar aqui, é por isso que eu estou citando aqui, também a capital mundial dos hackers. A Rússia ficou famosa pela intervenção em eleições em outros países, favorecendo, por exemplo, o aliado de Bolsonaro nos Estados Unidos, Donald Trump. E era realmente essa ocasião, uma ocasião propícia para se desmontar essas redes de hackers originadas com fake informations, fake news originadas da Rússia. A Rússia é um assunto, a Rússia e a Ucrânia são um assunto importante nos jornais todos. Eu quero lembrar que as 5 nações que votaram a favor da Rússia na Assembleia Geral das Nações Unidas são a própria Rússia, a Bielorrússia, a Coreia do Norte, a Eritreia e a Síria. São todas ditaduras. Conclusão: sem democracia não há paz. É uma conclusão de quem leu o excepcional artigo do Merval Pereira no Globo de hoje, na qual, com um título, aliás, muito interessante, Ganhar Perdendo, né? O Merval, vou me permitir ler aqui um dos parágrafos dele, disse que o Putin não imaginava que poderia acontecer uma resistência tão forte, que está adiando a vitória dele, que parece inevitável. Mas será daquelas derrotas para a Ucrânia que se transformam em vitória moral e reforçam o sentimento de pertencimento de uma população. De uma certa forma, Putin começa com P, assim como o Pirro começa com P. E Pirro é o famoso rei do Éripo,
lá na vizinhança da Macedônia, da Grécia Antiga, que ganhou uma batalha e o custo dessa batalha, em termos de vidas, em termos de gastos, foi tão grande que terminou perdendo a guerra por causa dela. Então, a expressão vitória de Pirro é uma expressão que se usa em várias línguas, em várias culturas, todas se referindo a esse episódio. O artigo do Merval defende essa tese, que de certa forma também é a tese defendida por Miriam Leitão, colega dele lá do Globo, que vai direto lá no assunto, né? Putin perdeu a guerra. Mas temos aqui algumas coisas que vamos certamente, que estamos certamente debatendo com o Felipe Moura Brasil no canal dele, no programa das quintas às 5. Por exemplo, essa última ação da Lava Jato, que foi anulada por uma decisão de Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal, e que demonstra claramente que aquela história, olha, não tem nada a ver uma coisa com outra, é uma farsa, é uma fake news que não foi inventada na Rússia, foi inventada pelo Intercept Brasil, né, do americano que dominava aqui esse vídeo, mas que usava o Telegram russo, né? E outra notícia é que a Polícia Federal instaurou inquérito sobre conexão entre vacinação e AIDS. Essa conexão foi pregada mentirosamente por Jair Bolsonaro, e Jair Bolsonaro está sendo processado, indiciado pela Polícia Federal por causa dessa afirmação. Vamos ver em que vai dar, porque todo mundo já sabe que, inclusive, o chefe, eu já falei aqui no nosso vídeo de cada dia, que o chefão da Polícia Federal foi trocado para ter uma pessoa de mais controle pessoal direto da família Bolsonaro. Antes de terminar, nesse videozinho mais curto, porque nós vamos ter 1 hora de conversa aí com o Felipe Moura Brasil, eu quero lembrar que estão em exposição no meu canal o Dois Dedos de Prosa, com o Jacó Pinheiro Goldberg, falando do conflito na Ucrânia, de forma muito criativa, muito inteligente. O Jacó é mineiro, mas é descendente de polonês e conhece bem a história do urso russo, né, que domina ali a Europa Oriental e agora está atacando de forma cruel, desumana, impiedosa um país vizinho, a Ucrânia. Aliás, eu queria, antes de encerrar, também dizer a vocês que conversei com meu amigo de Campina Grande, Astir Basílio, que mora em Moscou, e que, na visão dele, ele disse que não tem prestado muita atenção, não tem tido muitos contatos, porque, afinal, ele está lá estudando, fazendo uma tese de doutorado, depois de ter aprovado a sua tese de mestrado, e também uma tradução do maior poeta russo do século XX, Ossip Mandelstam. Mas o Astier me disse que talvez essas pesadas sanções decretadas pelo Ocidente possa fortalecer e não enfraquecer a posição do Vladimir Putin lá na Rússia. Isso é o que vamos esperar para ver. Mas além do Jacó, eu fiz também uma entrevista magnífica com o Afonso Celso Pastore, que foi presidente do Banco Central e que fala das consequências econômicas da guerra, da invasão da Ucrânia, da brutal invasão da Ucrânia pelas tropas russas. E agora estou voltando ao assunto, estarei voltando ao assunto na semana que vem, porque vou entrevistar o embaixador Rubens Recupero, que foi embaixador do Brasil nos Estados Unidos e que conhece bem esses conflitos da Europa Oriental, na entrevista, e o jornalista Fernando Gabeira, que anda inspiradíssimo em seus artigos no jornal O Globo, a respeito também da mancada que o Putin está dando lá no país vizinho, esmagando uma população civil, matando crianças, uma coisa deplorável. A gente vê aquelas cenas do Hitler, do Mussolini, da Segunda Guerra Mundial, e praticamente é difícil até de acreditar. Bom, mas eu conto com a sua audiência no canal do Felipe Moura Brasil, no nosso debate sobre esses assuntos todos que estou tratando aqui e que voltarei a tratar lá, tá? Direto ao assunto. Em pé.